partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia, previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação: Paulo Camargo. 12 horas 30 minutos 40 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta sexta-feira, 3 de abril de 2020. O tempo é bom, 20 graus. A temperatura na Praça João da Aranha. A umidade relativa do ar de 55%. Pressão atmosférica em 1017 hectopascais. A luz está na fase crescente e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber e confira a previsão do tempo para esse final de semana em todo o país. Amanda Souza traz a previsão do tempo. A semana vai terminar com o avanço da frente fria associada a um ciclone extratropical e deve atingir o sudeste. Durante esta sexta-feira, volumes significativos podem ser registrados, desde a região metropolitana de São Paulo até o sul do Espírito Santo, passando pelo Rio de Janeiro e pela metade sul de Minas Gerais. Essa chuva deve vir acompanhada por descargas elétricas e ventos acima de 60 km por hora. A expectativa também é de chuva em boa parte do centro-oeste, do norte e do nordeste também. Em contrapartida, tempo firme em boa parte da região sul do Brasil por conta da chegada de uma massa de ar seco capaz de inibir a formação das instabilidades. No Rio Grande do Sul ainda chove na faixa leste por conta da umidade que vem do oceano e tem previsão de chuva também no litoral de Santa Catarina e no litoral do Paraná. Com relação às temperaturas, máxima de 24 graus em Porto Alegre, 27 em São Paulo, 32 em Salvador e 31 graus de máxima em Rio Branco. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia de São Paulo, Amanda Souza. Está aí Amanda Souza atualizando a previsão do tempo válida para todo o país nesta sexta-feira, 3 de abril de 2020. O tempo é bom, 20 graus a temperatura. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Bancada Gaúcha discute com o governo renegociação das dívidas do setor primário. Lojas voltam a funcionar nesta sexta-feira, mas com uma série de restrições. Sindicato dos Trabalhadores Rurais retoma as atividades na segunda-feira. Presidente da Sociedade de Medicina fala sobre o primeiro caso de coronavírus em Alegrete. Pessoas que estiveram em contato com a pessoa infectada devem cumprir isolamento. O governo do estado lançou o Diálogo RS para manter a população gaúcha informada sobre o coronavírus. Estas notícias você acompanha na edição desta sexta-feira, 3 de abril, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Informação com credibilidade. Estamos na 14ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 93 dias, faltam 273 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: os pequenos arroios abastecem os grandes rios. Hoje é comemorado o Dia do Desporto Comunitário. Estamos no outono, a lua é crescente, 1017 hectopascais. A pressão atmosférica 55%, a umidade relativa do ar 20 graus a temperatura. O tempo é bom nesta sexta-feira. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços, Brigadeiro Oliveira e também na Joaquim Nabuco, aguardam você com muitas promoções neste final de semana. Oferece o Jornal da Cidade. Amigo produtor, na hora da colheita, confie sua safra a quem tem tradição. A Agronemit se coloca à sua disposição para o recebimento da sua safra. Atuamos nos municípios de Manuel Viana e Alegrete com 3 unidades de recebimento localizadas estrategicamente na Fazenda Cerro do Tigre, na Fazenda Três Lagoas e em Manuel Viana. Conta com equipe treinada, equipamentos aferidos, estruturas adequadas e agilidade no recebimento. Por isso, oferecemos segurança e tranquilidade no recebimento e armazenamento
armazenagem do seu produto. Agora contamos com a linha de insumos como ureia, adubo, calcário e sementes. Também fizemos a venda de milho ensacados e a granel. Faça-nos uma visita em uma de nossas unidades ou contate-nos pelo fone 55-3256-1252. Agronemites, segurança para seu produto. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Ninguém sabe ainda o tamanho desta crise, mas a gente sabe que os negócios locais estão sendo muito prejudicados. Por isso, seguimos realizando diversas ações para apoiar nossos clientes e preservar a saúde de todos. Use nosso app para a gestão do seu negócio. Mesmo separados, estamos juntos. E quando tudo isso passar, vamos estar ainda mais próximos. Vero, a maquininha do Banrisul. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tudo que o serralheiro e o funileiro precisam para o seu trabalho, a Ferragem Vasquevich tem. Ferros mecânicos, chapas lisas em aço inox, alumínio galvanizada, telhas de aluzinco com até 12 metros, puxadores para móveis e fechaduras de marca. Em ferramentas, marcas consagradas com o menor preço é na Ferragem Vasquevich. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da rede Vivo de Supermercados. 12 horas 37 minutos, 49 segundos, hora oficial do Brasil. Bancada Gaúcha está discutindo com o governo alternativas para a renegociação das dívidas dos produtores devido à estiagem. O deputado Afonso Mota relatou como o assunto está sendo tratado. A posição mais atual é de que desses recursos que hoje estão tendo caráter emergencial, uma parcela de 2 bilhões de reais já estão separados, declaração da própria ministra da Agricultura, para, nesse formato que tu acabaste de divulgar, possa ser colocado à disposição dos produtores rurais. A questão mais complexa é exatamente essa, daqueles débitos, daquelas dívidas que são com fornecedores, que não estão dentro do sistema bancário. Então, a nossa Farsul, a nossa FETAG e outros operadores das dívidas do crédito rural estão trabalhando nesse momento para ver a forma de podermos equacionar esses recursos e ter também, no caso, uma garantia do governo federal. Então, eu acredito que nesse momento há uma possibilidade real, além dos empréstimos, que praticamente está definida, que os bancos oficiais já estão começando a recolher os pedidos, o que se consta, claro, e isso tudo depende muito de formalidades, nessa dificuldade nesse momento, de isolamento, há uma dificuldade até de fazer o contato com os bancos, de colocar à disposição, quer dizer, o contato também tem que ser de forma virtual, ainda não há uma organização completa nesse sentido.
12h39 com 54 segundos. Afonso Mota fala com relação aos projetos analisados pela Câmara e que objetivam auxiliar os trabalhadores que também estão enfrentando muitas dificuldades diante da atual crise. E nós estamos todos lá na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, pressionando, no bom sentido, o governo federal para que dê agilidade. A gente está sabendo da urgência das pessoas sem receberem, sem terem o seu ganha-pão, para que isso aconteça muito rapidamente. E agora, a partir de hoje, nós retomamos um outro assunto que vai dar muito debate, que vai, sem dúvida nenhuma, causar, assim, num primeiro momento, uma situação de desconforto, que é essa questão da proteção do trabalho, a possibilidade de alterar a jornada de trabalho, reduzir a jornada de trabalho ou suspender o contrato de trabalho, em percentuais que, de certa maneira, o governo pretende oferecer a garantia. O governo pretende contribuir com uma parte desse reembolso. Então, veja bem que essas matérias são matérias assim, complexas, mas necessárias nesse momento e que nós imediatamente precisamos trabalhar nela e vamos fazer hoje. Nós vamos fazer hoje. 12h41, 40 segundos. O deputado gaúcho salientou a importância do isolamento e da retomada das atividades no país, sendo necessária a união de todos, deixando de lado questões pessoais e políticas. Essa questão que envolve o isolamento e a retomada da atividade econômica. Tem visões diferentes com relação a esse tema. Claro que prepondera sempre a prioridade da saúde pública, por isso a questão do isolamento vem sendo tratada como vem sendo tratada pelos governadores, pelos prefeitos e pelo próprio governo federal. O governo federal, embora o presidente da República faça manifestações, muitas vezes que tensionam, que causam desencontro entre aquilo que vem sido a orientação do Ministério da Saúde, entendimento geral no país de que esse isolamento, com os cuidados necessários, com orientação científica, ele é muito importante nesse momento. E não é só o Brasil, é no mundo inteiro. Agora, claro, existem muitas dúvidas, as pessoas estão muito ansiosas, fora aquelas atividades essenciais, fora aquelas atividades que envolvem uma espécie assim, de urgência, como é o caso daí na nossa região da colheita, para ter um programa de retomada da atividade econômica, para que o comércio, com os cuidados necessários, tenha abertura. Aqui no Rio Grande do Sul está transferido nesse momento, a não ser que haja algo diferente, para o dia 15 de abril. Doze horas 43 minutos, 34 segundos. O tempo é bom, 20 graus a temperatura nesta sexta-feira, 3 de abril. Reunião ontem no comitê definiu questões relativas ao funcionamento do comércio. Segundo Francisco Pedroso, presidente do Centro Empresarial, alguns pontos no decreto avançaram. Realmente ontem a gente teve essa discussão bem ampla do comitê, se reunimos cedo e aqui a gente tem que elogiar todos os que estão participando do comitê, onde houve um amplo entendimento, houve pessoas de bom senso, que cada um nesses encontros, nesse comitê, cada um defende a sua categoria e defende a sua entidade. Mas houve bom senso por parte do executivo, do prefeito também, houve bom senso que o decreto municipal era bem mais rígido que o decreto estadual, que a gente conseguiu com que a gente, a partir de ontem, passasse a utilizar, então, só o decreto estadual, que ele não vedava a abertura do comércio, ele não vedava. Já o do município, ele vedava, não poderia abrir. Então, diante disso, a negociação foi feita, passamos a utilizar, então,
o prefeito deve estar saindo hoje, se não saiu ontem à noite, o decreto alinhando do município com o do Estado. E eu acho que só se cedeu um passo. Acredito que nem todo mundo ficou contemplado nesse decreto do governo do Estado, mas por parte, né, João, o Alegrete já começou a funcionar um pouco, as lotéricas que não estavam. A nossa preocupação é que, como os bancos estavam fechados, onde que o pessoal, a grande maioria ainda recebe seus pagamentos através das lotéricas, faz seus pagamentos, faz seus recebimentos através. Então, eu acho que já deu uma luz, como se diz assim, para a nossa população alegretense. E o empresário começa a trabalhar aos pouquinhos, claro que não de uma forma totalmente aberta, obedecendo todos aqueles requisitos aí que a vigilância e que os órgãos de saúde já vêm adotando há bastante dias. Eu acho que houve, sim, um bom senso de todos, para que a gente possa, alguns municípios, a gente vê que ainda não conseguiram voltar a funcionar, com mais problemas sérios, inclusive com o vírus. Francisco Pedroso relatou os critérios definidos pelo comitê e que irão possibilitar a venda e a entrega de produtos pelo comércio local, não sendo permitido o ingresso do consumidor no estabelecimento comercial. O do prefeito praticamente não muda nada do decreto do Estado. A gente está obedecendo o do Estado, que diz que o comércio já começou a funcionar assim ontem. Parte do comércio já estava funcionando antes do decreto do Estado, que era a porta fechada, com uma mesinha na porta e atendendo. Claro que não é o que a gente gostaria que seria, mas já ele pode fazer teleentrega, ele pode fazer um atendimento. Não pode ter, o decreto do Estado diz que não pode ter pessoas circulando dentro do estabelecimento. Então, talvez a gente vai ter que se alinhar, o empresário vai ter que se alinhar, tentar buscar o seu cliente, ligar para o seu cliente, tentar fazer a venda, porque ele dá uma pequena ampliada, uma boa ampliada. O decreto do município vedava a venda, não poderia vender, né? E o do Estado diz que pode, dentro dessas condições, obedecendo todas aquelas exigências de saúde ali, que o funcionário com máscara, álcool gel para as pessoas que ali forem. Então, já ajuda um pouco, é um alinhamento, não é, como eu disse, não é tudo aquilo que a gente queria. A parte dos bares e restaurantes também, com todo aquele regramento de higiene, de saúde, também vão poder funcionar, que também estavam vedados, principalmente à noite. Então, é um começo, não é bem, e isso aí o decreto do governo do Estado vai até o dia 15, então a gente espera que não dê epidemia na cidade, que não tenha problema, que a gente possa, antes até que o governo do Estado lance outro decreto, que aos pouquinhos libere mais categorias que ficaram ainda sem poder abrir. Então é um bom começo. A gente via ontem, mas o alegretense, a população precisa respeitar muito as regras de segurança, né, João? Porque não adianta a gente ficar negociando, ficar horas e horas em reunião e a população entender que nada aconteceu em Alegrete, que não precisa mais e que não temos vírus e que não vai ter, sim. Com relação aos pagamentos, Francisco Pedroso afirmou que as pessoas devem procurar as lotéricas ou os aplicativos das lojas, que também possibilitam a quitação dos débitos. Aqueles que forem com boleto, hoje tem muitas empresas que têm aplicativo, né, Jonas? Mas aqueles que não tiverem, as lotéricas já abriram uma possibilidade também. As lojas vão ter que criar um mecanismo via boleto, as pessoas vão ter que se organizar, o lojista vai ter que se organizar, porque as pessoas realmente querem pagar, estão com dinheiro, venceu as faturas e vão ter que dar um jeito, né? Mas sempre vai surgir uma possibilidade, e a gente discutiu muito isso, tá? Mas e as lojas? Tem muita gente que quer abrir só para receber, né, Júnior? Com certeza. Então, essa discussão, e aí entra no problema, que o cliente não pode entrar dentro da loja. Então, eu acho que o lojista vai ter que criar um mecanismo, um boleto, para que as pessoas possam levar nas lotéricas e possam efetuar os pagamentos.
12 horas 49 minutos com 45 segundos. O tempo é bom, 20 graus a temperatura. Este é o Jornal da Cidade. Sindicato dos Trabalhadores Rurais retoma na segunda-feira as atividades com algumas restrições devido ao coronavírus. O presidente da entidade, Jesus Alzir, fala de como será o atendimento. Também estamos aqui na Rádio Alegrete para trazer mais informações quanto à reabertura gradativa do sindicato, né, para estar atendendo os associados, tendo em vista a grande necessidade dos nossos associados necessitarem de consultas médicas, né, e também odontológica ali no sindicato. Então o sindicato está se organizando para, a partir de segunda-feira, retomar as atividades ainda de maneira controlada, né? A gente não vai poder estar recebendo ali no sindicato toda a família. A gente está pedindo que apenas aquela pessoa que precisa receber o serviço, aquela pessoa que precisa consultar, venha no sindicato. Se for uma criança ou uma pessoa de idade, apenas com o acompanhante, né? Nós vamos estar tendo todo esse cuidado para evitarmos qualquer tipo, né, de possibilidade de contaminação. Então pedimos a todos que tenham esse cuidado, vá no sindicato só se necessário, ou para o pagamento da sua mensalidade, né, ali no sindicato também a gente precisa efetuar o pagamento dos nossos servidores também. Então é importante, né, que você tenha esse cuidado. Nós vamos disponibilizar o álcool gel, né, todos os servidores vão estar buscando a proteção máxima aí para poder atender, e de maneira gradativa, não vá todo mundo ao sindicato. Lembrando que, né, esse último decreto do prefeito permitiu o serviço, mas com todos esses cuidados, e também, João Lito, lembrando aos nossos associados que não precisam se apurar. A declaração do imposto de renda foi prorrogado o prazo para a entrega da declaração, então até junho. Então nós vamos ter mais 2 meses para fazer as declarações de renda, então não há necessidade de tanta urgência para esse serviço. 12 horas 52 minutos, 14 segundos. Segundo Jesus Alzir, não serão todos os médicos que estarão atendendo, e solicitou os associados para que procurem o serviço médico somente em caso de necessidade. Nós temos alguns médicos, como a pediatra, o cardiologista, que não estarão atendendo inicialmente em virtude de sua situação de saúde, e também por estarem se preservando. Então amanhã a gente terá apenas alguns médicos clínicos gerais, né? E para atendimento assim, ó, de necessidade. Aquela consulta normal, deixem para a posterior, a menos se realmente for necessário, né? Se a pessoa estiver realmente precisando consultar, vá até o sindicato. 12 horas 53 minutos, 10 segundos, o tempo é bom, 20 graus de temperatura. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região, aqui na sua Tia Alegrete AM, há 73 anos no ar. A Alegrete registrou nessa semana o primeiro caso de coronavírus. A doutora Marilene Campanholo, presidente da Sociedade de Medicina, falou do episódio e da variação de temperatura. Realmente nós estamos findando mais uma semana no nosso trabalho de prevenção à Covid-19, e como todos sabem, nós tivemos o nosso primeiro caso positivo e pedimos mais uma vez às pessoas que tenham conscientização agora diante do novo decreto em que flexibiliza as lojas atenderem, né, mesmo com portas fechadas, que as pessoas tenham consciência de não fazer aglomerações nas lojas, porque a gente sabe que a gente está num período de muito risco e que com certeza vai ter um aumento do número dos nossos casos. E ainda a prevenção é a melhor arma que nós temos. Ainda somado a isso, temos agora essas variações de temperatura, em que a gente vai ter muitos pacientes que são alérgicos, desencadeando crise, os asmáticos, as rinites, né, com quadros respiratórios de tosse,
E sem falar nos quadros de resfriado, que também vem junto com essas variações de temperatura. Mas que também, se as pessoas pensarem no isolamento social para a prevenção do Covid, a gente já faz prevenção de vários outros quadros virais junto. Porque é muito comum com a mudança de temperatura, alguém pega uma virose e aí, principalmente as crianças, vai para a escola ou até no trabalho, acaba propagando esses vírus. Então, agora a gente pensa também que com esse isolamento, com esses cuidados, nós vamos ter também uma redução desses outros quadros virais. 12 horas e 55 minutos, 30 segundos. A doutora Marlene Campagnolo falou das pessoas que tiveram contato com o infectado para que cumpram o período de isolamento e que comuniquem à Secretaria Municipal de Saúde. Na verdade, a orientação é as pessoas que tiveram contato com o paciente positivo é que deve ficar 14 dias, né, em observação. Se apresentar algum sintoma, algum sinal de doença, entrar imediatamente em contato com a Secretaria de Saúde, que já está monitorando esses contatos próximos, né? Não tem como a gente fazer uma triagem assim, ó, de todas as pessoas que de repente deram bom dia, boa tarde, né? Mas as pessoas que tiveram contato próximo sabem que tem um risco maior e nesses próximos 14 dias devem ficar atentos a qualquer sintoma, febre, tosse, dificuldade respiratória, porque às vezes a tosse nem é tão acentuada e a pessoa pode se sentir simplesmente cansada, com um pouco de dificuldade para respirar. Então, é isso que nós temos que fazer. Mas esses contatos próximos estão sendo monitorados e foram orientados às condutas que têm que ser tomadas. 12 horas e 56 minutos com 58 segundos, conforme afirmou a doutora Marlene Campagnolo, o vírus está circulando entre nós, pois agora a transmissão passou a ser comunitária e todos devem ter muito cuidado nesse momento. Tivemos paciente internado aqui na ala do Covid, mas que pela evolução clínica não fecha para doença grave, né? Podem até ser pacientes que têm uma doença leve, mas que como os testes estão reservados para pacientes graves, se a gente faz um teste num paciente que não entra dentro dos protocolos, o LACEN não realiza, porque senão vai ser inviável realizar todos os testes de quem se pensa que pode ter Covid no atual momento, que a doença é comunitária, né? Mas a gente já tem na cidade laboratórios, inclusive o da Santa Casa, que estão fazendo testes particulares e que consegue muitas vezes ajudar nesse diagnóstico, porque o teste leva 7 dias. Então, se o paciente colhe um teste, ele tem um risco, uma suspeita, ele pode fazer o teste, né, e esperar esse resultado para depois definir o seu isolamento, né? Nesse momento, todo o Brasil praticamente, né, tirando aquela parte alta do Brasil que a gente não tem tido relato de casos, mas no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é considerado já uma epidemia com um vírus comunitário, ou seja, tu não vai mais ficar procurando aquelas pessoas só que vieram do exterior. Se tu tem essa história que veio do exterior, tu tem um risco muito maior. Se tu teve uma história de contato, alguém doente, positivo, claro que isso aumenta a suspeita diagnóstica, né, para mais de 90%. Mas hoje o paciente que chegar com sintomas respiratórios, tosse, febre, principalmente tiver evolução com falta de ar, né, cansaço, outros sintomas mais acentuados, a primeira hipótese diagnóstica, se o paciente não tiver comorbidades que evoluam para isso, com certeza vai entrar o Covid-19. Por isso que a gente fala que o isolamento social ainda é a melhor maneira de nós prevenirmos e fazermos com que os nossos casos venham aparecendo gradualmente, que é essa a finalidade. Ninguém vai evitar que
que as pessoas tenham doença, né? Ou que a gente vai ficar ileso e ninguém vai ter contato com esse vírus. Todo mundo vai ter contato, a maioria das pessoas. Mas o que a gente pensa, o que os especialistas nos orientam e pensam, né, e estudam, que tu faça isso de uma maneira